Olha que homens bonitos. Vem cá, vamos orar com você, Danilo. Vem cá. Coloca a mão no seu coração, por favor. Put your hand on your heart. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor. Let's pray. Mais uma vez o Danilo, Pai. Pai, nós já sabemos que ele está, Senhor, Pai, debaixo da tua proteção. Ele está debaixo de uma palavra que veio direcionada do céu para ministrar sobre os nossos corações nessa noite. Pai, em nome de Jesus, usa ele como um instrumento, Pai. Pai, em nome de Jesus, e que o nosso coração, Pai, esteja preparado para ouvir. Ah, Senhor, em nome de Jesus, que a palavra de hoje, ela venha assim, como uma espada, Senhor, Pai. E ela penetra, e ela fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que os nossos filhos que estão neste ambiente, possam, Senhor, receber essa palavra. E que eles possam, Senhor, em nome de Jesus, Pai, ser cheios do Teu Espírito Santo. E ao final deste culto, Senhor, eles possam entender, Senhor, Pai, quão grande é o Senhor sobre a vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Grace and Peace Church. Gostaria que você abrisse sua Bíblia. I would like you to comigo. open your Bible with me. Josué 24. Joshua 24. É um texto bem conhecido dos irmãos. It's a very known text. É uma declaração de Josué It's a declaration of Joshua após Moisés morrer. after Moses died. E que nós sempre estamos repetindo isso, essa frase. And we are always repeating this phrase. Essa afirmativa. This affirmation. Josué 24, 14 e 15. Joshua 24, verse 14 and 15. Eu vou estar lendo com vocês. And I'm going to be reading with you. 14 diz assim: Says, Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais além do rio e no Egito, e serviram ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é uma afirmativa de Josué. this is affirmative of Joshua. É algo que ele estabeleceu para sua casa. Something that he established for his house. Como ele disse aqui, As he said here, uma instrução para o povo. an instruction to the people. Eu não quero forçá-los I don't want to force you a servir o meu to Deus, serve my God. o Deus que nos tirou do The Egito, God that took us out from Egypt, que nos fez passar por todo esse who deserto. made us pass through the desert. Não quero que vocês sejam forçados a servi-lo, I don't want you to be made forced to serve him. mas a partir de hoje, But from now on, é como se Josué falasse assim: it's like Joshua was saying, existem dois caminhos. there are two ways. Para a To esquerda, the left é os outros deuses, os amorreus, is the way of the other gods, dos outros povos da Amorites, terra. other people. Para a direita, To the right, servir ao Senhor. serve to the Lord. Dois caminhos. Two ways. Eu vou para cá. I go to this way. Decida hoje onde vocês Decide querem today estar. where you want to be. Josué simplesmente estava dizendo: Joshua just simply said, aquele que vai me seguir that one who will follow me tem que servir ao meu Deus. needs to serve my God. E toda a congregação disse amém. And all congregation said, amen. Serviremos ao Senhor. We're going to serve the Lord. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. My house and I will serve the Lord. E o próximo passo era herdar a terra And the prometida. next step would be to inherit the promised land. Bom, irmãos, existem situações na família There are situations in the family que nos surpreenderá. that will surprise us. E nós teremos que ter escolhas, fazer escolhas na And família we're going to have to choose in our family. que serão difíceis. And something will be hard. Só que existe um processo na But there's a vida process in the life que nos permite, that allows us. ainda que não saibamos quais os problemas que enfrentaremos ainda, And
even if you don't know the problems you're gonna face yet, estamos fortalecidos we're gonna be strengthened de tal forma in such a way que quando as situações when chegarem, the situation comes, elas não nos atinjam com tanta força, it will not affect us with so much strength, porque a sabedoria que nós buscamos because the wisdom that we em look for Deus in God nos fará sábios para administrar esse problema. will make us wisdom to administrate this problem. A família próspera, segundo a palavra de Deus, The prosper family, according to the word of God, ela está registrada lá em Salmos it's in 128. Psalms 118. Esse salmo ele é conhecido como o Salmo da Família. This Psalms it's known as the Psalms of family. Esse salmo ele estabelece um princípio. And this Psalms establish a principle. Princípios são aquelas coisas que não podem mudar. Principle it's something that you cannot change. Aquilo que você estabelece na sua It's casa, something you establish in your house. que as circunstâncias não podem And mudar. the circumstance will not change it. E no Salmo 128 diz assim, And the Psalms 128, é pequeno o salmo, vamos ler it's todo. small, let's read together. Feliz aquele que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos. Ele é feliz He is happy se ele teme if he fears e ele anda nos seus and caminhos. walks in his ways. E o que acontece com aquele que teme a Deus, And what will happen for that one who fear the Lord, que anda nos seus who caminhos? walks in his ways? É um princípio. It's a principle. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera ao lado da tua casa. Os teus filhos como planta de oliveira à roda da sua mesa. Eis que será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Esse salmo, This psalm, se nós colocarmos em prática na nossa vida, if you put in practice in your life, grandes partes dos problemas que any enfrentamos, problems that we will face eles desaparecem. will disappear, Ou nós conseguimos passar ele, or we're gonna face it como aqueles surfistas que estão buscando like the surfers a frente da arrebentação, seeking for the good wave, mais suave nas ondas. soft place in the waves. É um princípio que nós não podemos afastar da nossa casa, It's a principle that you cannot put away from our house, porque é algo que traz because it's harmonia, something that brings harmony, alegria joy, e comunhão. in communion. Nós não podemos afastar o temor de Deus dentro de casa. We cannot put away the fear of the Lord from our house. Não podemos de maneira We nenhuma. cannot in any way. Eu quero avançar em Deuteronômio capítulo de número 6. I want to move forward in Deuteronomy chapter 6. 6, Deuteronômio 6, versos 6 e 7. verse 6 and 7. Diz assim: Says, E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, deitando-te e levantando. Deuteronômio Deuteronomy, é a repetição da lei it's que a Deus dá. repetition of the law that God gave us. No verso de número 6, ele fala No assim: verse number essas 6, palavras que eu te ordeno hoje, These words I'm giving you today, está falando para o pai de família. saying to the father of a family, Pai de família. a father of a family, E ele fala assim: essas palavras says, these words que vocês estão ouvindo that hoje, you're gonna listen to today, ela tem duas direções. there are two directions: É o teu coração your heart e a responsabilidade de você ensinar os seus filhos. and the responsibility to teach your children.
É por isso que That's why a responsabilidade não está the aqui no púlpito responsibility is not here on the altar. do pastor ensinar os nossos filhos. The pastor teaches our kids. A palavra de Deus nunca disse isso. The word of God never said that. A responsabilidade não está nas professoras The responsibility is not in the teachers que trabalham ali that com os work nossos filhos. there with our kids. De maneira nenhuma. Anyway, A responsabilidade the está sobre responsibility mim, is upon me. está sobre você. It's upon you. A harmonia do nosso lar, The harmony of our house, a responsabilidade está sobre você, the pai. responsibility is on you, Father. Hoje nós vamos apertar o cinto um pouquinho mais para nós, homens, Today we're gonna tie the belt porque é uma bit more for the responsabilidade que a because palavra de it's a Deus responsibility that the word of God dá para o homem. give to the man. E nós temos visto tantos lares We have seen so many houses sofrendo suffering com falta de harmonia, with lack of harmony, com filhos with desobedientes, disobedient kids, dando trabalho. São tantos traumas so much traumas que às vezes são carregados por gerações. that they bring from generations. E esses traumas chegaram And these até traumas came a sua geração. to your generation. Só que eu quero te dizer algo But que I want to tell you something. na cruz On the cross, toda a maldição foi quebrada. all the cursing was broke. E todos os traumas que All the possam traumas existir that could exist no teu coração, in your heart, no coração da sua in the esposa, heart of your no wife, coração dos seus in filhos, your kids' heart, eles podem ser curados can be healed pelo Espírito Santo e by pela the palavra Holy de Spirit Deus. and the Word of God. O grande problema The big problem é que a palavra de Deus, is that the Word of God, hoje, para muitas famílias, today to many families, já não é mais um manual, is not more an instruction, é apenas um objeto it's dentro just de an casa. object inside of the house. Para muitas famílias, For many families, os princípios da the Bíblia principles of the Sagrada Bible já não são mais colocados em prática are dentro not de put in casa. practice in the house. E quando as coisas começam a dar ruim, And the things start to go bad, nós precisamos chegar no pastor we need to come to the pastor e falar: pastor, and say, Pastor, tá dando tudo errado, everything is going bad. tá complicado, It's very hard. não tenho paz, I don't have peace. tá uma guerra dentro de It's casa, a war in my house. os meus filhos, My kids, ora por mim, pray for me. pede para Deus, Ask for God. Ask God. clame a Deus, Cry out God. e o pastor vai orar, And the pastor will pray. e as coisas continuam da mesma maneira, And the things continue in the same way. porque não basta orar. Because pray is not enough. A instrução da palavra de Deus The instruction of the word of vem God para nós colocarmos em prática comes to us to put in practice aquilo que aprendemos. what we learned. Logo, a partir do momento From the moment em que a teoria when the theory está na cabeça, is in the head, mas não está na prática, but it's not in practice, tudo vai de mal a pior. everything go from bad to worse. Hoje você tem a oportunidade de estar aqui com seus Today you have filhos. the opportunity to be here with your kids. Eu tenho propriedade em falar aqui. I have priority to say here. O quão é difícil cultuar a Deus com um filho pequeno. How difficult it is to worship the Lord with small kids. Segurar o seu filho por 50 minutos numa mensagem To hold your kids during 50 minutes in a pode message, ser bastante difícil, it could be hard, mas não é impossível. but it's not impossible. Eu tenho dois, I já have- passaram por I essa have fase. two. Dói muitas costas, It's hard for the são back, muitos apertos, many tight, várias vezes chamando atenção. many times you have to call them Quando não attention. saíamos para fora, When we go out, quando não eu ficava entre sometimes uma porta e outra de vidro, I stayed between the doors, buscando prestar atenção máximo, trying to pay attention at the enquanto most, se esperneava no meu colo. while they were moving on my Da lap, mesma maneira, minha esposa, um the same way my revezamento. wife. Nunca deixamos de pregar
de ouvir a palavra. We never stop listening to the word Por causa da bênção que Deus me deu. because of the blessing that God gave to me. Nunca. Never. Nunca pensamos de não We never ir thought adorar a Deus in not worship God por causa dos meus filhos. because of our children. Se tem um temor que nós, eu e minha esposa, tínhamos no coração e ainda temos, If there's a fear that we have in our heart, é reclamar dos meus filhos. is about Para complain Deus. about my kids to God. Nós temos esse temor. We have this fear in our heart. É bênção do céu. It's a blessing. Acontece que se nós não colocarmos em If prática don't put in practice, o que a palavra de Deus nos fala para fazer, because the word of God says to us to do, fica cada vez mais difícil de it will cuidar be dos harder filhos. and harder to take care of the kids. Porque nós vamos tentar educá-los aqui. Because we're gonna try to raise them up here, E eu vou bater nessa tecla and I'm gonna touch in the tab que é lá em casa. in my house. Não é no mercado, It's not in the supermarket. né? Não é no cinema, It's not in the cinema. né? Não é no lugar de lazer que nós It's vamos educar. not in a different place. We're gonna raise them up. Nós vamos educar em casa. We're gonna raise them up at home. Então no versículo de número 6, 7 So the verse 6 de Deuteronômio and 7, 6 Deuteronomy 6 nos ensina a ter to persistência have persistence em educar os filhos. and raise them up. E quem tem filho de 10 anos, And who has kids of who is 13 who are anos, 10 9, years nessa old, faixa, 12, 13, sabe que você vai falar you know you're gonna say hoje today 15 vezes a mesma 15 coisa times the same thing, e amanhã vai ter que falar de novo. and tomorrow you have to say again. Você vai repetir e You're repetir gonna e repeat and repetir repeat sobre a roupa no chão, about the clothes on the floor, sobre a toalha que precisa ser about the pendurada, towel you need to be hanged, porque você quer educar o seu because filho. you Amém? want to raise them up. Agora, quantas vezes But how nós many estamos times? How many times repetindo, we are repeating, repetindo repeating, e repetindo and repeating sobre o amor de Deus? about the love of God? Pensa você Think você yourself, que tem seus filhos. you who have your kids. Talvez você está começando a já falar assim, mas o meu filho ainda é pequeno. Maybe you think my kids are too O small, meu filho já é grande, or já é de maior. too old, O meu filho or fica mais my com o pai son ou com a or my mãe. daughter stay more with the de alguma father forma, or the mother. talvez você já está tentando se esquivar daquilo Maybe que é você que tem que trying fazer. to go away from the responsibility. Persistência, Persistence, instrução. instruction. Provérbios 22, Proverbs 22, verso 6. verse 6. Provérbios Proverbs 22, 6. 22, 6. Diz assim: marquei errado. Eu estou vendo errado. 22, 6. Educa a criança no caminho que se deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Há uma responsabilidade de nós pais There's a responsibility de for us ensinar a palavra de to Deus, teach the word of God. a ponto de que At the point quando that chegar o momento de eles When they saírem are de in a casa, moment to go away from the house, não importa it doesn't a matter. situação The espiritual spiritual situation que ele se encontra. they are. Ele pode ser que está como um filho pródigo. Maybe they are like a prodigal son, or Você insistiu em ministrar a you palavra. insistent to minister the word. Você insistiu e perseverou em falar do amor de You Deus. insisted about talking about the love of God. Mas o coração rebelde se But the afastou. rebel heart went away. A Bíblia nos fala The Bible says que aquele que instrui a that criança one who no instruct caminho, the kid, the child in the way, no verso de número the 6, verse 6,
até quando ele envelhecer, even when they are old, ele não se desvia, they will not go astray. ele permanece, They will remain. ele lembra daquilo que você ensinou. They will remember what Agora, you se não said. ensinou nada, But if you taught nothing, é só a graça de Deus. it's just the grace of the Lord. A separação etária do discipulado, a separação etária de idades do The discipulado, separation of age of discipleship. ela nasceu no sistema educacional Start, moderno. System education. Sabe, a cada idade, uma classe. Each age, one class. Isso é o ensino moderno. It's a modern. Até o século XVIII, Until the century não havia 18, essa separação there nem na wasn't escola, this separation in the schools, nem na igreja. even in the church. E para nós parece ser muito bom And for us, it seems to be very good que os nossos filhos that our kids não se misturem com idades maiores don't mix with other ages. ou menores. Aparentemente, Apparently, é só benefício it's just benefit. o ensino para os nossos filhos segundo a sua linguagem. The teaching for our kids to be according to their language, to their ages. Só que trouxe algumas coisas que não são bom para os nossos filhos. But it brought something that is not good for our kids. Até o século XVIII, os filhos sempre estavam do lado dos pais, Until 18th century, the kids enquanto era ministrada a palavra de Deus. Would be sit beside the parents. O que nós estamos fazendo aqui hoje, What we are doing here today, nós estamos voltando ao tempo antigo, we are coming back to the old days em que os nossos filhos when our kids ouvem a mesma listen to palavra. the same word. Os nossos Our filhos kids sentem feel o teu calor enquanto você está ouvindo your heat a while you are palavra. listening to the word. Você está aprendendo You are learning a educar o teu to filho raise your kids enquanto up você ouve a while you palavra. are listening to the word. Nós estamos trazendo de volta We are bringing back algo que não deveria ter mudado. something that couldn't be changed. E o que isso gerou na igreja moderna? What it brought to the modern church. Tirou o pai do centro da educação. It took the father from the center of education. Tanto a divisão da faixa etária na igreja como no mundo, In the no church secular. as in the world, in the secular world. Antigamente o pai era o centro da old educação do The discipulado da father would criança. be the center of education of the kid. O exemplo que o filho tinha que The buscar example that kids would era have dentro de to casa. seek was inside of the house. quebrou a convivência entre gerações. It broke the communion between generations. O que nós estamos vivendo aqui hoje Where we are living here today é saber que tem criança, is to know that there are kids, tem adolescente, there are teenagers, tem jovem youth, e tem adultos. and adults Convivência entre gerações, living in um generations, suportando o outro. one bearing another. Isso saiu da igreja. It came from the church. Produziu jovens It produced frágeis fragile youth e desconectados da igreja and adulta. disconnected from adults church. Nós precisamos nos dobrar We need to para falar com o jovem, pay attention to talk to the youth, porque eles perderam a percepção because they lose the da perception importância desse of momento. importance of this moment. Que o que eles ouvem aqui agora Because they hear now pode ser uma instrução divina para eles, even a divine instruction for them de uma escolha que eles precisam fazer na of vida, a choose that they need to do in their life. que poderá ser um mar, um That divisor de could águas be a division of seas para toda a sua vida, to all his life or her life. como a escolha de uma companheira ou It's de um a choose companheiro, of a companion, como a escolha de um trabalho, it's a work, a job, como um chamado like a missionário. missionary calling. Será que os nossos jovens estão ouvindo Are our teenagers listen o to chamado de Deus? the calling of God? Existem algumas maneiras
de se aprender. There are some ways to learn. Eu quero falar apenas de 3 maneiras. I want to talk about just E a 3 primeira que eu managers. quero falar é And sobre the a first one I teoria. want to talk about is about theory. A teoria é pouquíssimo absorvido para The nós. theory is very few absorbed. É o que eu estou fazendo aqui. It's what I'm doing here. Poucas pessoas observarão o que eu Just a estou falando few aqui. people will Pouquíssimas doing here. pessoas Just a few entenderão people will understand realmente o que eu estou ministrando aqui. where I am really Porque o ministering que eu here. estou falando é Because what teoria. I'm talking is a theory. Teoria é aquilo que nós falamos, Theory is é a what we talk matéria about. da escola. It's about the subject in the school. Segunda forma de aprendizado The second one é a observação. is observation. E isso, olha para os seus filhos, o quanto ele observa você. And look at your kids, how much they pay attention on you, Isso para os how pequenos. they observe you. Olha para o adolescente que você tem dentro de casa. Look at the teenager you have inside your house. O quanto ele está observando tudo que está acontecendo dentro de casa. How much is him or her O observing what quanto is eles happening in estão the house? absorvendo o que está acontecendo dentro da sua casa. How much they are absorbing what O is quanto happening in eles your estão house? How absorvendo much they are junto absorbing com os seus amigos. with the friends. Do nada o seu filho chega em casa, From nowhere, your son or daughter will come to your ele house. está agindo de uma forma que você nunca viu ele agir dentro de casa. They are acting in a different way, E você consegue enxergar and you can see essas atitudes no amigo, these attitudes in his friend Seu or her filho. friend. observando. Observing, Eles estão aprendendo. they are learning. E a And the observação observation é muito mais eficaz is much more efficient do que você falar assim, filho, than if you say, son, senta aqui que eu vou ler a palavra de Deus para sit você. with me because I'm gonna read the Não word que of God isso não with you. seja importante. I'm not saying it's not important. Eu estou falando de grau de absorção. I'm saying about degree of observation. E eu quero falar do terceiro aqui, que é a prática. And I want to say the third one, the practice. A prática The daquilo practicing que você ensina of what you teach. é a maneira It's the way, the manner, mais eficaz de você ensinar o teu filho. the most efficient way to teach your son. Deixa eu me dar um exemplo aqui. Let me give you an example. A palavra de Deus nos The diz word of God says, para nós não mentirmos, we cannot lie, porque o pai da mentira because the father of lie é o diabo. is the devil, E o filho, and the son, o pai da mentira é o diabo. the father of lie is the devil. Aí nós vamos no parque aquático. So we go to the aqua park. Filho, espera aqui só um minuto. Son, wait just a few Eu vou ali minutes. comprar os tickets. I'm gonna buy the tickets. A pessoa pergunta assim, The person will quantos ask, tickets são? how many? Ah, são 4. 4. E qual que é a idade dos seus filhos? How are the age of them? A partir de 12 anos, From já paga 12 cheia. old, you have to pay Abaixo de full. 12 anos é meia. Under 12, you pay half. Ah, eu tenho um de 12, I have one of um de 12, 9. other one 9, Só que um já tem 13. but one is 13 already. Se a minha filha ouvir um negócio If desse, my daughter listen to this, ela vai aprender mais sobre ganhar, she will learn more about se beneficiar com a Quem- mentira, having benefits with the lie, do que saber que o Then- diabo é o pai da mentira. knowing that the devil is the father of lie. A prática daquilo que eu faço The practice of that I do vai ensinar muito mais do que aquilo que eu falo. will learn much more than what I say. Isso é apenas um exemplo de It's muitos. just an example of many. O evangelho que não transforma os pais The gospel that will not transform the fathers, não the parents, convence os filhos. will not convince the kids. Se você está tendo problema com seus filhos, If you have problem with your é momento de children, você começar a refletir dentro da sua you casa. need to start to reflect Você inside of your mesmo. house, yourself. Porque se o evangelho não está transformando o teu Because coração, if the gospel is not transforming your heart, não vai convencer os teus filhos. you not convince your children. É muito sério o que nós estamos falando e It's really fazendo nesse serious mês. what I'm doing this month.
É muito sério porque It's really serious. muitas famílias Because estão passando por momentos difíceis, Many families are facing hard moments, mas estão incapazes but they are incapable de reagir às situações. to react to the situations. Famílias que não conseguem Families that cannot ouvir uma palavra hear a word e entender o que Deus está falando com and elas. understand what God is saying to them. Porque ainda que seja bonito a frase, Even if the phrase is beautiful, ainda que seja bonito o versículo even que foi if the falado, verse was beautiful, é difícil praticá-lo. it's hard to practice it. É difícil mudar. It's hard to change. Se o evangelho não te transforma, If the gospel don't transform you, não espere convencer os teus filhos don't do amor de expect Deus. to convince your kids about the love of God. Não espere convencer os teus Don't filhos expect da to graça de convince Deus. your children about the grace of God. O evangelho tem que transformar o teu coração primeiro. The gospel needs to transform your heart first, Porque os filhos eles vão aprender mais com a observação. because the kids will learn more with the observation. Filhos não se impressionam com palavras Children will bonitas no not be culto. impressed with beautiful words in the service, Aliás, pouco absorve o que falamos aqui, and few will absorb what we say here ou mesmo lá. or even there. Porém, tudo que eles observam em casa, But everything they observe at home, eles relacionam como um exemplo de vida. they will relate it as an example of life. Se na tua casa If in your house você está travando batalhas you are facing de war palavras with all ou words ações or actions na frente dos seus in filhos, front of your kids, eles estão aprendendo they are learning que o casamento é dessa forma. that the marriage is in this way, is that way. Se eles vivem uma mentira If they see a lie dentro de casa inside of their house e uma máscara aqui nesse and a lugar, mask in this place, eles estão aprendendo They que are isso é learning- ser cristão. this is be a Christian. Eles estão aprendendo que essa é a They maneira are learning this is the manner aceita por Deus, accepted by God, porque meu pai e minha mãe faz. because my father and my mom does. Que responsabilidade. There's no responsibility. Pais que vivem o que pregam, Parents Eles who live ensinam- what they preach, they teach. eles ensinam mais que 1000 palavras. They teach more than 1,000 words. Agora eu quero perguntar para vocês, I want to casais ask you now, que estão couple, aqui. who E are eu here. peço, jovens, continuem ouvindo. Eu não vou falar com vocês agora, tá? Keep coming. Mas um listening. dia vocês vão estar nessa mesma posição que seus pais. One day you're gonna be the same Adolescentes. position of your parents. Crianças, Teenagers, kids. preste atenção. Pay attention on that. Casais, Couple, qual que é o relacionamento mais importante dentro da sua casa? what is the most important relationship inside of your house? Seus filhos Your children ou seu cônjuge? or your partner? Não posso falar de mim mesmo. I cannot talk about Vamos myself. falar da palavra de Deus? Let's speak about the word of God. O relacionamento mais importante The most important relationship é o seu cônjuge, is your partner, é a tua esposa, it's your wife, é o teu marido. your husband. Nós estamos vivendo uma geração, We are living a generation. e a gente tem que ficar repetindo isso, a nossa geração, né? We need to repeat that. Our generation, our generation. Porque o que adianta a gente falar da geração passada? But what matter if we say about the old generation Estamos vivendo agora. we are living now? Os relacionamentos estão tão tóxicos, The relationships are so toxic. os papéis estão tão fora de lugar, The roles are out of the places. que o amor integral, The total, integral love, da mãe, the total love principalmente, of the mother ela é focada nos filhos. is focused on the children. Segundo a palavra de Deus, According to the word of God, tá errado, it's wrong. tá errado. It's wrong. Nós precisamos provar isso. We need to prove that. Talvez você está convencido Maybe it's convinced que tudo na tua vida that everything in your life são os teus are filhos. your children. Mas não é isso que Deus But it's ordenou. not that what God ordered.
Em primeiro lugar, In the first place, por que os filhos não são mais importantes, um relacionamento mais importante why the kids are not the most do important? que o seu cônjuge? Em primeiro lugar, First place, porque a palavra de Deus nos diz em because Gênesis the word of God says in Genesis 2:24, 2:24, uma ordem de Deus. it's an order of God. Portanto, deixará o homem Therefore the man will leave o pai e a father and mãe mother, e se and unirá you get together à sua mulher. to his wife, E os dois se tornarão o quê? and both will be one flesh, Um. Apenas just one. Vai chegar um momento da sua vida, nós One esperamos moment que in your life todos will cheguem, come, and we expect everybody will em que o teu come to filho this e a tua moment, filha that your son, your daughter deve estar preparado will be prepared para dizer tchau to pai, say bye, father, tchau mãe, bye, mother. eu estou saindo de casa. I'm leaving the house. Mas a ordem de Deus para o casal But the commandment of God to the couple, é um pouquinho mais. it's a bit more. É até que a morte os It's separe. until the death separate them. O relacionamento mais importante que The nós temos most em casa important relationship that we have at home, é o seu cônjuge. it's your partner. Se você escolheu mal, If you chose a escolha chose foi better, tua. A escolha foi tua. the chosen, Mas your segundo choice, a it was palavra your de choice. Deus, According to the word of God, ele é o relacionamento que você mais tem que investir. is the relationship you have to invest the most. O homem deixará o seu pai e a sua mãe. The man will leave his father and mother, Ele seguirá o seu caminho. and you follow his way. Em segundo, And second, porque os filhos não são mais importantes, o relacionamento mais importante. why the children are not the most important. Quando você relationship. cuida bem do seu cônjuge, When you take care very good of your partner, colocando em prática o que a palavra put de in Deus nos practice what the ensina, word of God teaches us, isso que acontece. Os It's filhos what são happened. beneficiados. the children will be benefited. Eles aprendem a respeitar. They learn how to respect. Eles aprendem a amar. They learn to love. Eles aprendem a They cuidar. learn to take care. Eles aprendem They a servir. learn to serve. A casa fica em The harmonia. house will be A in paz harmony. na casa. The peace will be in the house. Simplesmente porque o casal está bem. Just because the couple is good, is in a good way. Você pode amar e amar e amar com todas as suas forças You seus can filhos. love all your strength. Mas se você trata mal o seu marido, But if you treat se bad você your trata mal a husband, sua esposa, your wife, os seus filhos your children absorverão will absorb o seu rancor, your anger, a sua raiva, your wrath, a sua falta de compromisso, your lack of a sua commitment, infidelidade. your infidelity. Será absorvida pelos teus You'll be filhos. absorbed by your kids. Isso não é amor. It's not love. Não é amor. It's not love. Se você não ensinar o If you caminho de don't Deus, teach the way of se God, você não instruir If you a don't obediência instruct aos seus filhos, the obedience to Não é your amor. kids, it's not love. é egoísmo. É It's egoísmo. selfish. Porque eles não estarão preparados Because they will not be para prepared assumir uma família. to get a family. A nossa Our responsabilidade como os pais responsibility as parents é ensinar os nossos filhos is to teach our a ter o children compromisso que nós to primeiro have the temos commitment com that we Deus have with God, e com o nosso parceiro. with our partner. Porque eles aprenderão em Because casa they will learn at home a ser um bom marido, to be a good a ser husband, uma boa to be a esposa. good wife. Se nós falharmos nisso, If we fail on this, veremos a nossa we're geração gonna see our generation sofrendo suffering o mesmo que sofremos. the same that we suffer. É por isso que That's existem why exist. famílias There are families em que há gerações that in the generations a traição dentro de casa. there's betrayal inside of the house. Eles absorveram, os filhos absorveram They absorbed a maneira que o pai trata a mãe the way the father treated the mother e a mãe trata o pai. and the mother treated the father.
Eles cresceram com a falta They raised de up fidelidade dentro de with the casa. lack of fidelity inside of the house. É por isso que as That's gerações why the de pessoas generations of viciadas, with addictions, porque absorveram com o pai e com a mãe, because they absorbed inside of the house com o vô e com a avó, with their grannies, gerações. generations. O nosso chamado para esse Our ministério calling to de this ser ministry pai to be father e mãe and mother, é de uma responsabilidade gigantesca. it's of a bigger responsibility. E o terceiro ponto, And the third point, os filhos sairão de casa the kids will leave the house para se unirem to get together e formar uma família. and construct a family. Não é o caso do seu cônjuge. It's not the case of your partner. Seu cônjuge é para a vida toda. Your partner is for all the life. Você precisa começar a olhar para a sua casa You need to start to look to your house e olhar para o seu cônjuge and look to your partner como um relacionamento mais forte, as the mais firme, most strong maior relationship, amor, firm, with the most a maior love, dedicação most que dedication você deve dar. that you need to give. Os seus filhos se beneficiarão com isso. Your children will be benefited. Agora eu with that. pergunto, existe casamento perfeito? I'm gonna ask, is there any marriage, perfect marriage? Para nós seres humanos não. For human beings, no. Mas existe um exemplo na Bíblia, But there's an example in the Bible. que é o casamento de Cristo That is a com a marriage igreja. with the Christ and the church. Esse casamento ele é This perfeito. marriage is perfect. E ele é perfeito por um simples fator. And it's perfect for a simple factor. O noivo ama The groom love a ponto de dar a sua vida at the point to give his life pela igreja. for the church. O casamento ele foi criado por Deus The marriage was created by God para transformar pessoas egoístas to transform selfish people em parceiros de vida, in partners of life, encontrando alegria em servir o outro, finding joy to serve the other, descobrindo o verdadeiro significado do sacrifício discovering the real e do amor meaning incondicional. and the unconditional love. A juventude, The youth ela vive a sua vida para si. is living for E a themselves, partir do momento que ela encontra and when they a found princesa ou o príncipe, the prince or princess, ele tem que aprender a dividir tudo que tem. they have to learn to divide everything, Jesus já to share disse everything they have. Que uma casa Jesus dividida said, não subsiste. A divided house will not subsist, will not remain. Você entende isso na sua casa? Do you understand that in your house? Você deixou de ser egoísta dentro da sua casa? You stop being selfish inside your house, Ou você quer o seu tempo? or you want to have your own time. Ou você fala, eu tenho o meu I have dinheiro, my money, eu tenho o meu jeito. I have my way. Casamento Marriage é para nos ensinar a deixar de ser is egoísta. to teach us to not to be selfish. Porque dos dois agora é um só. What was from both is Casa to one. dividida. Jesus falou, Divided house. casa dividida não Divided subsiste. house will not remain. Estavam acusando ele de expulsar os demônios por The demônio. people were accusing him Com o espírito de Beelzebub. by expelling demon. Jesus falou, não é dessa maneira não. Jesus said, it's not in this way. Se a casa está dividida, If the house is divided, ela não prevalece. it will not remain. Talvez o problema que você está enfrentando Maybe the hoje problem you're facing today, é porque a tua it's casa está because your rachada house is divided entre o que é meu e o que é seu. between what is mine and Marido e yours, mulher. wife and husband. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. It's not that what the word of God says. É uma só carne. Only one Você precisa flesh. ser ajustado agora. It needs to be Se adjusted você now. quer ver prosperar o seu If you want relacionamento, to see your relationship be prosper, você precisa começar a mudar algumas coisas you dentro da need sua to start to casa change something in your house para que os papéis voltem so the roles will come back.
a ser colocado em prática dentro de casa. and be put in practice inside of your house. E se eu fosse você, eu não perderia And if I were you, I Desse wouldn't miss mês, one service this month, porque eu tenho because certeza I'm sure que Deus quer restaurar that famílias. God wants to restore families E here. a instrução, And the instruction, ainda que é só teoria, if it's just theory, nós não podemos pegar você we cannot take e you falar, pratica and isso, say, pratique e practice forçar. this. Não dá. It's not possible. Mas é garantido But it's sure que você colocar em prática, if you put it in practice, que você aprender da palavra de Deus if aqui, what you learn from the Lord, sua Word casa of vai God, mudar. your house will change. O evangelho ainda transforma. There's gospel transform. O evangelho ainda cura. The A palavra gospel de heals. Deus ainda é The word o manual de vida is the para manual casamentos, of life, to famílias, marriage, to family, vida ministerial, ministerial lives, vida familiar, vida emocional. familial lives, emotional life. Aonde que é a tua fonte? Where is your found source? Aonde você está buscando solução para o seu Where problema? are you seeking solution for your problem? É para o teu amigo que está vivendo It's pior do que from your você? friend who is living worse than you? Deus criou o casamento para nos moldar God created a marriage to transform e us nos ensinar a and amar como teach us to Cristo. love as Christ. E agora o cinto vai apertar mais para os homens, And now it will be harder for the men, porque a responsabilidade está mais sobre nós. because their responsibility Na parte is que eu vou upon falar. us. E os irmãos já sabem, Efésios 5:25, And the brothers know already. vós Ephesians maridos, 5:25. amai as vossas esposas como Cristo Husband, you must love your wives amou a like igreja. Christ loved the church. Reflita como é que está o teu casamento. Think about your marriage. Reflita o conflito que você está vivendo Think about the situation you're living. com essa ordem divina. With this commandment of God, E você vai encontrar o problema. you're gonna find the problem. Nesse texto, você encontra o problema. In this text, you're gonna find the problem. Se nós, maridos, If we amarmos a nossa esposa love our wives como Cristo amou a as igreja, Christ loved the church, meu irmão, my brother, nossa casa é uma fonte de alegria. our house is a well of joy. A nossa casa é uma fonte de It's comunhão. a source of joy. Não existe o que é meu e o que é o do meu marido. There is no what is mine or what Não is existe from my egoísmo. wife. There's no selfish. Não existe falta de respeito. There's no lack of respect. Não existe. Mas quando nós falhamos em amar a But nossa when we esposa, fail in loving our wives, aí esses males começam a entrar dentro da nossa casa. so this evil will start to come to our house. Quando nós esquecemos que o amor é When we forget sacrificial, that the love is a sacrifice. que é você ser capaz de dar a sua That vida you- pela sua esposa. It's you to be capable to give your own life to your wife. Você não vai ter problema em cortar grama. So you'll not have a problem to cut the grass. Você não vai ter problema em arrumar alguma coisa dentro da casa. You'll not que tá- have a problem to organize something inside your house. Se você deve amar ela como Cristo amou a You must igreja, love her as Christ loved the church. o que ela te pede What é uma she asks alegria. you, it's a joy. Você poder servir ela. You can serve her. Você demonstrar amor por aquilo que você faz. You show love in that through your do. É um princípio de entrega e renúncia que It's a nós principle homens to give and renounce precisamos in our- entender that we men need to understand. para que tenha uma família For those com a one who have presença a de family, Deus to have a family with the presence of God e filhos na presença de Deus. and children in the presence of God. O quanto você tem se entregado How much are you delivering yourself em dedicar a sua vida pela sua and esposa, giving your life to your wife em renunciar às tuas and vontades pela sua esposa. renounce your own will to your wife? Essa é a palavra de Deus que nos This is the ensina. word of God. Mas quando não praticamos But ela, when we don't practice, como um castelo de cartas, it's like a castle of
cards, apenas essa pecinha do amor, just one que faz One parte part da of the base love. desse that castelo. will be part of the base of the castle. Tudo que você Foundation. faz, Everything that you do, se não faz por amor, if you don't do by love, o castelo desaba. the castle will fall down. E aí você não consegue entender porque a So you esposa cannot understand why the wife tem sido tão ríspida com você. is so rough, bad mood. Desculpa. Você começa a se perguntar, Deus, por que está acontecendo isso dentro de casa? We start to ask God, what is happening this in my house? Porque eu não consigo ter paz? I cannot have peace. Por que tantos problemas? Why so much problems? Por que tantas discussões Why dentro so de much casa? arguments inside of the house? Por que meu filho está desse jeito? Why my son is like that? É o material que você está construindo na sua It's casa. material you're building your house. Quando eu temo a Deus, When I fear the Lord, eu ando nos seus caminhos. I walk in His ways. Pratico a sua palavra. I practice His word. Eu moldo o meu casamento segundo o I propósito de transform Deus. my marriage according to the word of God. Vivendo essa verdade, Living this truth, eu estabeleço I princípios dentro de casa. establish principles inside of my house. Princípios não mudam, Principles will not change. ainda que as situações mudem. If in the situations change, Princípios não mudam. principles don't change. Os meus filhos crescem debaixo de My princípios. children will grow up under principles. Eles se tornam mais seletivos They will be selected nas amizades, in their friendship, nos relacionamentos. relationship. Se tornam mais temente a Will Deus. be fearful. Ou seja, nossos filhos se tornam imparáveis. Our children will be unstoppable. Se eu estabeleço princípios dentro de casa. If I establish principles inside of the Princípios da house, palavra de Deus. principles of the word of E eu God. preciso ir para a conclusão I agora. need to conclude that. Para construir tudo isso requer To build all this, tempo it required time e dedicação. and dedication. Se você disser que não tem tempo If you say you don't have time para se dedicar à sua família, to dedicate to your family, você não tem tempo para mais nada. you don't have time for anything else. Há duas coisas importantes There are dentro de two casa que eu quero que important você things preste bastante inside atenção, of the house I want you to pay que é a attention. conclusão dessa There's mensagem. the conclusion of this message. Para o homem, For the man, respeito respect vem antes do amor. comes for the love. Deus fez assim. God made like A that. psicologia The já psychology- identificou isso. Identify that. Respeito Respect vem antes de amor. comes Amém, before irmãs? love. Mulheres, Woman, os homens dão mais importância para the o man will give more respeito importance to respect que você demonstra a ele that you show do to que o him amor que você than to demonstra a ele. love you show to him. Por isso os homens That's sentimentalmente why, with the feelings, the man são mais fechados. are closed. Deus fez assim. God made like that. Ele prefere ser respeitado He prefers to be respected do que a demonstração do amor. than showing of love. Obviamente, com respeito, Obviously, with respect, ele sente o seu amor. he will feel your love. Já a mulher, irmãos, But the woman, homens, man, a mulher, ela primeiro é o amor for the women, first is the love. e depois a demonstração de respeito. After demonstration of respect, Como diz a palavra de Deus. as the word of God says. Nós já lemos aqui o Efésios capítulo de número We 5, read Ephesians chapter 5, verso 25. verse 25. Vai falar que We speak about eu vou pegar aqui só para não Efésios 5, 25, por gentileza. Ephesians 5:25, Puder please. colocar aí para nós. Deixa eu achar aqui. Cinco, 25 diz assim: vós maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou. Porque o que a esposa espera é o amor, em primeiro Because lugar. the wife is expecting is the love, the first place. E no verso de número The 22, verse 22, diz assim: vós Yes. mulheres, women, sujeitai-vos a vossos maridos. be subjected to your husband. Sujeitar ao quê?
Subject to what? Marido tem um papel dentro de casa: Husband has a role inside the house. liderar, Be a leader, proteger, protect, prover provide, e santificar. and sanctify. Seu sacerdote dentro de casa. You are the priest inside of the house. Se você se sujeita If you subject a esse yourself chamado teu marido, to the calling of your husband, ele é a pessoa mais amada do mundo. so he will be the most loved person in the world. Para a mulher se To sujeitar the a woman esse to be subject to this propósito. purpose, cuidar e ensinar em casa. take care and teach in the house. Quando nós invertemos os papéis, When we change the roles, quando a mulher vê que o homem está cumprindo o seu propósito, when the woman see that the man is fulfilling his purpose, her e purpose, no momento de tentar consertar isso, when we try to fix it, ela desrespeita o chamado dele. she does not respect his calling. O homem interpreta como falta de amor. The man will see that with lack of love. Falta de amor. Lack of love. O homem liderando, protegendo e provendo, When the man leader protecting and providing provendo e santificando, and sanctifying ele é capaz de morrer is pela sua capable to esposa. die for his wife. Tem que cumprir isso, irmãos. You need to fulfill that, brothers. Tem que buscar fazer isso em casa. You need to seek to do that in the Aí house. você vai ter um lar saudável. So you're gonna be a helpful house. E quando você cumprir o seu When chamado, you fulfill your calling, junto vem a esposa, together will come the wife. desfrutando do seu chamado, Enjoying your calling, se sujeitando, subjecting, cuidando e ensinando. taking care and teaching. Qualquer mulher aqui não terá problema Any nenhum woman here will not have de problem se sujeitar ao to seu be subjected marido to her wife, quando ele her estiver husband, próximo do 100% when it's near the do que 100% ele foi chamado para fazer. of what he was calling to do. Nenhuma mulher aqui Any woman here reclamará da liderança do marido, will be complaining of the leadership of the husband, porque é uma responsabilidade enorme because there's a big responsibility. é de você tomar algumas decisões You dentro de take casa, some decisions inside of the house que pode dar certo ou errado. that can be good or Mas bad. quando a mulher dela confia But when the woman que trusts você é realmente um homem de Deus, that you are a man of God que está buscando 100% and is seeking 100% de proteger, de to liderar, protect, leader, de prover, de and santificar, provide and sanctify, ela descansa no Senhor. she will be resting in the Lord. Porque ainda que dê errado, Because if it goes wrong, vai dar tudo certo. it will be everything good. Para os filhos só se resta honrar os pais. For the kids, just honor their fathers, the parents. De tudo que eu falei, Everything that I said, cumpra o teu papel, homem. fulfill your role, man. Sua esposa cumprirá o dela, Your wife will fulfill her sem força nenhuma. with no strength, E os filhos cumprirão deles, and the children will fulfill sem theirs doer nada, with no pain, sem exigência de nada. with no demandings. Vai haver honra dentro de casa. Will be honor inside of the house. Seus filhos vão olhar para você. Your kids will look at you. Vai honrar pai e mãe. You will honor father and mother. Reflita na tua vida. Think about your life. Tudo quanto foi falado aqui hoje. Everything was said today. Não vem de mim. It doesn't come from me. O que eu acabei de ministrar aqui é a What I palavra de just Deus. ministered here was the word of God. Se você está sofrendo na sua família, na sua casa, If you are suffering in your é family, in your tempo de house, você it's refletir time to reflect. de tudo quanto foi falado. Everything was said. Aonde você está errando? Where are you making mistake? Para. Stop. Começa de novo. Start again. Dedique tempo. Give time. Dedique tudo que você tem. Dedicate everything that you have. Porque quem perde a sua família perde tudo. Because somebody who Você não vai ter, lose você the não vai family ter força lose para everything. servir a Deus You will not have strength to serve the Lord com a sua família destruída, with your family destructed. com o seu sentimental Your destruído. feelings destructed. Busque primeiro a Deus, em Seek primeiro lugar. first the Lord Dentro de casa, busque a Deus em inside of primeiro your lugar. house. Seek God in first Cumpra o place. teu papel Fulfill your role e viva o melhor and de live the Deus best of God para a sua família em nome de for your Jesus. family in Agradeço a Jesus' name. oportunidade.